Oi, tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a função afim e nos aprofundar nos gráficos dessa função. Se você não assistiu à última aula do meu canal, corre lá e assiste agora. Hoje nós vamos falar então sobre o zero da função afim. Você já ouviu falar sobre isso? Também chamado de raiz de uma função, é o ponto onde a nossa função vai passar pelo eixo x. Para a gente descobrir, então, esse ponto, esse zero da função aqui, ó, nós vamos obter, então, alguns macetes. Primeiro, eu posso substituir aqui o meu y por zero, ou igualar a minha função a zero. Então, olha só esse exemplo. A função y é igual a 3x mais 1. Para nós descobrirmos a raiz dessa função, basta eu substituir o y por zero e jogar o meu mais 1 para o outro lado, que fica menos 1. O 3 que está multiplicando o x vai passar do outro lado, dividindo. Então, nós temos que o nosso x, a nossa raiz dessa função aqui, é menos 1/3. Uma outra forma bem fácil também da gente descobrir esse valor é eu pegando o meu coeficiente linear, colocando aqui o sinal de menos, e dividindo pelo coeficiente angular. No caso aqui, ó, o meu b vale 1, então no caso, na fórmula ficaria menos 1, dividido pelo meu coeficiente angular, que vale 3. Olha outro exemplo aí. A função f de x igual a 2x mais 4. Eu posso, então, substituir o f de x, né, que é o meu y, por zero, e deixar números de um lado, letra do outro, e descobrir o valor de x, que vai dar menos 2. Ou eu posso simplesmente pegar a minha função e fazer menos o b, ou seja, menos o 4, e dividir pelo meu a, que vale 2. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Ou seja, o menos 2 é a raiz da minha função. É o valor onde eu vou passar no eixo x com a minha reta, ok? Além da nossa intersecção com o eixo x, nós temos também a intersecção com o eixo y. Como que nós podemos ver, então, essa intersecção com o eixo y? Isso é bem fácil, anota aí. A intersecção com o eixo y vai ser exatamente o coeficiente linear. Então, olha só, se eu tenho uma função no formato ax mais b, ela vai passar em cima do ponto B no y. Vamos voltar aqui nesse exemplo, ó. 2x mais 4 significa que essa função vai passar no ponto 4 no y. Olha só que fácil. Outros exemplos, ó. A função f de x é igual a menos 3x. Quando eu não tenho coeficiente linear aparecendo, significa que ele é zero. Esse tipo de função afim também é chamado de função linear. E ela passa exatamente no meu ponto 0, 0, ou seja, na origem do plano cartesiano. Então, preste bastante atenção na função que você vai obter aí. Olha só, mais duas funções aqui para a gente analisar o gráfico delas. A função 2x menos 4, ela passa no y, no ponto menos 4, que é o meu coeficiente linear, e ela passa aqui no x, no ponto menos b sobre a, ou seja, menos 4, que vai dar mais 4, dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2, olha só. Com dois pontos, nós conseguimos, então, traçar a minha reta. Outro detalhe que eu falei no vídeo anterior é sobre a função ser crescente ou decrescente. Como que eu vejo isso? Olhando o meu coeficiente angular. Se o número que está aqui antes do x é positivo, a função é crescente, olha só. Já aqui do lado, nós temos uma função onde o coeficiente angular é negativo. Então, nós temos uma função decrescente. Observem aqui, ó, que o ponto menos 4, que é o meu b, é o ponto de intersecção com o eixo y.